Essa semana, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul criaram um auxílio saúde para os magistrados, membros do Ministério Público e servidores, incluindo aposentados e pensionistas, que pode chegar a R$ 3.500. Pois é, eu falei disso ontem aqui, né? E a gente foi atrás aqui, a minha produção foi atrás, o Matheus recebeu uma notícia que o deputado estadual Fábio Osterman, presidente da Frente Parlamentar de Combate a Privilégios, está trabalhando para tentar barrar esse auxílio, porque é, neste momento, vergonhoso. Pode-se discutir se eles merecem, se eles não merecem, não sei o quê, mas neste momento de pandemia, sabe, quando é que nós vamos ter uma atitude real desse país, cara? Todo mundo só olha para o seu. O seu umbigo está sempre ali. O único umbigo que é esquecido na existência do universo é do cidadão, né? O cidadão brasileiro é o último a ser visto por leis. Eles se mexem rápido para as suas coisas. Para as coisas do cidadão, é lento, não tem. Bom, vamos falar com o Fábio Osterman, que está aqui comigo, deputado da Frente Parlamentar contra os Privilégios. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Rogério. Um prazer estar falando contigo, com todos os nossos espectadores da Band. Realmente, situação muito complicada, né? E a gente percebe que tem uma parte do corpo do cidadão brasileiro que sempre parece que merece a atenção dessa turma, né? Que é o bolso. O pessoal está sempre de olho em alguma maneira para meter a mão no bolso do cidadão. E a nossa frente parlamentar, a Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, que é formada por deputados de vários partidos aqui na Assembleia, tem se debruçado sobre essa questão desde que veio a público. E, na verdade, a gente acabou descobrindo que é ainda pior. Além de Ministério Público e Tribunal de Justiça, também a Defensoria Pública se autoconcedeu esse aumento disfarçado. Porque é isso que é. Esse auxílio saúde, na prática, ele é uma maneira de tentar burlar uma vedação legal de se autoconceder aumento em plena crise, porque existe uma lei federal que impede esses poderes de se concederem aumentos, né? Além, obviamente, de que os aumentos precisam passar pelo parlamento, precisam passar pela Assembleia Legislativa, mas eles encontraram uma brecha, se concedendo aumentos que podem chegar até a R$ 3.500 por mês. Há um impacto, veja bem, a nossa assessoria acabou de finalizar uma análise preliminar de impacto. Esse auxílio, se implementado efetivamente, que é o que a gente está tentando evitar que aconteça, ele pode chegar a ter um custo para os cofres públicos do nosso estado de até R$ 500 milhão, aliás, desculpa, até me atrapalhei com o número de tão grande que ele é, R$ 500 bilhão por ano, somente de auxílio para essas pessoas que, lembrando, já tem uma média salarial muito mais alta do que a média salarial dos trabalhadores gaúchos, passaram 100% imunes pela crise. A gente sabe que muita gente que deve estar nos assistindo aí, inclusive, teve perda de renda, talvez alguns, inclusive, tiveram perda do seu próprio emprego, uma situação lastimável que o nosso Estado enfrenta, e justamente aquelas categorias que não perderam um centavo da sua remuneração, não perderam emprego, ainda encontraram uma artimanha para se autoconceder um aumento disfarçado. Então, é uma situação que causa uma indignação muito grande, causou uma indignação muito grande aqui na Assembleia Legislativa, e a gente está se organizando para combater e tentar barrá-la. Deputado, agora vamos para a questão legal. Eles têm, normalmente, eles têm uma verba que é deles, né? Eles podem fazer isso. Como é que vocês pretendem barrar isso? O que esses poderes e órgãos costumam alegar é que eles estão fazendo uso da sua autonomia orçamentária e administrativa, que esse recurso é um recurso deles. Só que é importante que seja compreendido que não existe isso de o recurso pertence ao Poder Judiciário, recurso pertence ao Poder Executivo. O recurso não pertence ao juiz, ao governador, ao deputado. O recurso é recurso público e precisa ser tratado com responsabilidade. Os recursos são dotados pela Lei Orçamentária Anual, que estabelece a divisão de recursos para cada um dos poderes, e eles estão se aproveitando dessa brecha e do fato de que, dentro da repartição de recursos, eles têm uma posição de privilégio
porque quando o governo tem que pagar o tesouro do governo, né, que é quem distribui os recursos que são arrecadados do povo gaúcho para os poderes, ele, antes de pagar o professor, o policial, o profissional da saúde, o governo paga, em primeiro lugar, o juiz, o desembargador, o deputado, o conselheiro do Tribunal de Contas, o defensor público, que é mais uma medida que a gente quer mudar aqui na Assembleia. A gente acha que é um absurdo que professores, profissionais da saúde, da segurança, passem por atrasos sistemáticos, como vem acontecendo, e que deputados, por exemplo, recebam em dia. Eu acho um absurdo isso. Desde que eu assumi meu mandato, eu venho buscando mudar essa regra, que é uma outra proposta que nós propusemos aqui na Assembleia mais de um ano atrás, e que vem tramitando vagarosamente, em parte porque as chefias dos poderes, Judiciário, Ministério Público especialmente, não querem que essa proposta tramite, né? Porque eles querem resguardar o seu espaço privilegiado na alocação de recursos do nosso Estado, que é sempre importante frisar, não é dinheiro do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, do Governo do Estado. É dinheiro do povo gaúcho, que precisa ser alocado da maneira mais responsável e diligente possível. E esse mesmo auxílio aí, tem alguém no Estado com isso? Funcionários públicos, deputados, tem esse auxílio, não? Não, deputados não têm, nenhum servidor no Poder Executivo também, que são as atribuições que envolvem o governo do Estado. Hoje implementadas ou oficializadas, mas ainda em processo de execução, tem, como eu disse, a Defensoria Pública, que baixou uma resolução nesse sentido em fevereiro, ou seja, um mês atrás, e acabou, infelizmente, passando fora do nosso radar, mas assim que descobrimos que o Judiciário e o Ministério Público haviam aprovado resoluções similares, fomos atrás dos outros órgãos e descobrimos que, além desses dois, a Defensoria. Esses 3 órgãos aprovaram essas resoluções e estão prontos para começar a pagar. A gente está se organizando, obviamente, aqui para tentar barrar isso. Ao longo dessa tarde, estamos reunindo assinaturas de deputados aqui. Já temos mais de 20 deputados que assinaram conosco os projetos para cancelar essas resoluções internas desses poderes e órgãos que visam apagar esse privilégio absurdo. Bom, será que vocês vão conseguir barrar o pagamento desse privilégio aí? Como é que vai ficar isso? O desembargador, numa caneta, não pode dizer acabou, vai ser e encerrou? Como é que discute com essa gente? Infelizmente, a gente mora num país em que até o passado é incerto, né? Como a gente tem visto aí pela anulação da condenação de alguns notórios criminosos aí, né? Que agora estão tentando reescrever a sua história. Mas eu acho que é importante que a gente trave a batalha nos foros disponíveis. A gente está ingressando pela via legislativa, o que não exclui também, obviamente, a possibilidade de outros meios, sempre, claro, dentro da lei. A gente tem a possibilidade de ingressar com uma ação. O problema é que essa ação tramitaria no próprio judiciário, então, por óbvio, ela acaba encontrando um certo problema, mas eu acho que é importante também a gente trazer esse confronto político a público e gerar, sim, esse constrangimento, porque é importantíssimo que a população se atente para o fato de que existem algumas castas no poder público que se consideram acima da lei, que se consideram acima da situação de crise gravíssima que o nosso Estado enfrenta. E é importante também que haja uma manifestação mais clara da opinião pública, da sociedade, de entidades representativas. É importante que o governador do Estado se posicione de forma mais clara e, inclusive, se ele, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, pudesse ajuizar uma ação no sentido de barrar o pagamento dessas verbas, que, na nossa opinião, são não só imorais, imoral está muito claramente, mas também ilegais por conta do fato de que, por ser um acréscimo de remuneração na prática, isso aí demanda uma atuação do Poder Legislativo, e esses poderes e órgãos estão querendo fazer por conta própria, né? Então tem toda uma discussão de legalidade aí envolvida também. Mas é importante que fique claro que a Assembleia Legislativa não vai deixar barato esse tipo de coisa. Acabou o tempo em que esse tipo de situação absurda, como eu falei, R$500 bilhão de recursos públicos que poderiam estar indo aí para tapar goteira de escola pública, para botar leito em hospital público, especialmente em uma pandemia que a gente está vivendo, poderiam estar sendo usados para comprar testes para garantir um controle melhor na contaminação de pessoas.
leitos de UTI, enfim, esse dinheiro vai para remunerar as pessoas que já ganham mais. Né? Então é um absurdo muito gritante, muito flagrante. A nossa frente parlamentar de combate aos privilégios vai atuar de forma a barrar medidas como essa e outras que surjam, porque é essencial que a gente dê exemplo e mostre que aqui no Rio Grande do Sul esse tipo de coisa não pode mais se criar. Olha, eu fico feliz de ter um deputado com a tua coragem, Fábio, e você levantar essas questões aí. Eu acho que só pode enfrentar uma situação dessa quem realmente não tem o rabo preso, né? Porque antigamente a gente via muito o rabo preso e aí os deputados amarrados, né? Como a gente ainda tem um pouco no Congresso. Mas a gente fica feliz, porque ontem realmente, assim, eu recebi a notícia, como cidadão fiquei indignado, mas é o máximo que a gente pode fazer, porque a gente não pode confrontar aqui e se começar a falar demais, é um corporativismo tão grande que eles triste, te marcam na paleta. Então, assim, duro, precisa... Mas a gente precisa ter coragem e confrontar. Exatamente. Eu acho que, assim, essas pessoas precisam ter consciência, né? É como você falou, não são pessoas que ganham pouco, que, olha, meu Deus, precisava complementar porque estão numa situação terrível. Poxa, são pessoas que além de estar em casa, e outra coisa que eu falei aqui, Fábio, se ainda fosse a justiça no Brasil, aqui no Estado também, fosse célere, né, atendesse todos os anseios de um cidadão lá da ponta, lá aquele, né? Beleza, nós teríamos assim, o judiciário nosso é caro, mas é competente, é rápido, dá resposta, tem justiça acontecendo. Mas, principalmente agora em pandemia, está tudo parado. Sentenças paradas, um monte de coisa. O que eu recebo no WhatsApp aqui da TV, que você não tem ideia, de pessoas pedindo socorro. Forcolei no fórum de Cachoeirinha não está funcionando. Forcolei o fórum de Gravataí, não sei o quê. O fórum de Canoas. É uma reclamação atrás da outra. Porque, assim, mesmo que as pessoas, vocês, por exemplo, deputados, trabalharem em home office, mas vocês estavam trabalhando ali. Tinham, né? E trabalhamos bastante. Pois é, mas, então, assim, como é que parou? Assim... Como é que nos fóruns parou a coisa? Eu acho que tem que continuar. Então tá, o juiz vai ficar lá em home office, o promotor também, mas não pode parar a vida das pessoas. As pessoas às vezes dependem de uma sentença ali, desde a vara familiar, do crime, de um monte de lugares, né? Enfim. Fábio, vamos aguardar, estamos aí. Você precisar de novo de um espaço para falar sobre isso aí, a porta está aberta aí para ti, como sempre, tá bom? Valeu, muito obrigado. Eu mantenho vocês informados aí. Quem quiser seguir acompanhando os desdobramentos também pelas minhas redes sociais, estou à disposição aí. Um grande abraço a ti e obrigado por expor situações como essas, inclusive nos ajudar a resolvê-las, porque uma parte significativa da pressão precisa vir também de vocês, da opinião pública, do pessoal que está em casa assistindo. Olha, a produção está me passando uma coisa aqui no ouvido, agora eu quero te dar os parabéns, que ano passado você não gastou nada de verba pública praticamente no teu gabinete aí, como é que é? Fala aí pra gente. Eu fui pelo segundo ano consecutivo, obrigado, fui pelo segundo ano consecutivo o deputado mais econômico da Assembleia Legislativa. Tivemos um gasto básico, assim, com questões como reembolso de gasolina, material de escritório, etc., mas consegui novamente o posto de deputado mais econômico do Estado. Fico muito feliz, porque não porque eu acho também que economia de dinheiro público seja um fim em si mesmo, porque senão é simplesmente eu pegar e demitir todo mundo, ter um gabinete só eu venho aqui, voto, não faço nada e não gasto nada. Não, acho que não é por aí. Mas economia de dinheiro público, na minha opinião, na opinião do pessoal do meu partido, a gente acredita que é o princípio de todo e qualquer trabalho comprometido com o interesse público. E também nos dá um pouco mais de coerência e autoridade, inclusive, para cobrar dos outros poderes. Né? Porque aqui a gente mostra, olha, a gente está fazendo nosso dever de casa, a gente gostaria que vocês também fizessem de vocês e tratassem aquilo que é dinheiro do povo, porque é isso que recurso público é. Dinheiro do povo tem que ser tratado de forma responsável, transparente e sempre buscando avaliar se realmente precisa ter esse gasto ou não. É assim que eu pauto meu trabalho, é assim que eu vou seguir pautando. E obrigado aí pelo reconhecimento. Tá no portal da transparência, o Claudinho tá me falando aqui. Que legal, que bom, hein? Ah, assim tu tem moral mesmo. Aí a moral se eleva lá em cima. Parabéns, Fábio. Grande abraço aí, tá? Tamo junto. Obrigado. Abração.